começar com o gnosticismo aí do verso 8 até o verso 10 do capítulo 2. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Aqui nesse versículo, o apóstolo Paulo acautela os colossenses a que não sejam enredados com sua filosofia e vãs sutilezas. A palavra enredar aqui, ela significa armar ou preparar uma armadilha de maneira a escravizar um animal ou uma ave. Era o verbo que se usava para o tipo de caça que era feita com armadilhas. Então, o que Paulo está dizendo é, esse pessoal, eles têm como objetivo escravizar vocês. Eles têm como objetivo preparar uma armadilha mental de maneira que escraviza vocês. E eles fazem isso, Paulo diz aqui, através da sua filosofia e vãs sutilezas ou invenções enganosas provenientes do raciocínio humano. Ou seja, eles se apresentavam como pessoas extremamente eruditas, fazia sentido. Se eles eram ou estavam influenciados pelas ideias, pelas filosofias da sua época, eles valorizavam a retórica, a lógica. Lembrem que a Grécia é o pai da retórica, da lógica e da filosofia. E os gregos gostavam de filosofia como nós gostamos de futebol. Então esse pessoal chegava com argumentos, com sutilezas do raciocínio, tentando provar o ponto deles. E para cristãos que não estão preparados e que ficam facilmente influenciados com a capacidade de raciocínio e de argumentação das pessoas, isso aqui de fato era uma armadilha. Eles seriam levados da simplicidade do Evangelho para essa religião extremamente complexa que se apresentava como tendo uma resposta lógica, racional para todos os dilemas e todos os desafios que a humanidade já experimentou. Paulo diz, cuidado, não deixe que esse pessoal, usando de filosofia, usando de raciocínios sutis, escravizem a mente de vocês. Porque estas coisas, ele diz aqui, é conforme a tradição dos homens, ou em outras palavras, é proveniente do raciocínio humano, não tem origem em Deus. Isso é uma invenção ardilosa da mente humana. Além disso, ele diz, está conforme os rudimentos do mundo. Aqui na nova versão transformadora, que eu creio que é usada aqui pela igreja, está dizendo, com base nos princípios espirituais desse mundo, que é uma tradução muito boa, porque se refere exatamente àqueles seres espirituais mencionados no gnosticismo, que habitavam os corpos celestes e que serviam de mediadores entre Deus e os homens. Ou seja, Paulo aqui está denunciando o caráter gnóstico daquela ideologia que era apresentada. Isso aqui não é conforme Deus, isso aqui é fruto do raciocínio, apresentando essa ideia que é baseada nos princípios espirituais desse mundo e não em Cristo Jesus. É uma referência. Em seguida, no verso 9 e no verso 10, ele dá 3 respostas que combatem diretamente as principais proposições daquele movimento nesse aspecto mais filosófico. O primeiro deles é no verso 9, ele diz assim, depois de ter dito no verso 8, final do verso 8, que esse pessoal, essas ideias não estão em Cristo, porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Palavra plenitude aí, palavra do vocabulário gnóstico. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está confrontando diretamente o pensamento da época que fazia a separação entre o mundo ideal e o mundo material e que parecia, ou que deixava impossível Deus se tornar homem. Deus está no andar de cima, o corpo humano está no andar de baixo. Como é que Deus vai descer para se tornar um de nós? Foi exatamente esse motivo pelo qual epicureus e estoicos se ausentaram lá do Areópago em Atenas, quando Paulo começou a falar da ressurreição. Porque a ideia da ressurreição é ridícula do ponto de vista da cosmovisão neoplatônica. Qual o interesse de Deus em ressuscitar um corpo?
já que Deus é espírito e o mundo da perfeição é espiritual e o corpo é inferior, intrinsecamente mal, por que Deus ressuscitaria corpos? Quando Paulo começou a falar da ressurreição, o pessoal vazou lá no Areópago, dizendo: a gente fala com você outra hora. Aqui a resposta de Paulo para essa ideologia que está chegando em Colossos é: em Cristo habita, a ênfase é em corporalmente, toda a plenitude da divindade. Ou seja, Deus na sua plenitude, no seu pleroma, Ele habita, não é que habitou, Ele está falando de Cristo não somente durante o tempo da encarnação, mas também nesse período agora, em que Cristo continua Deus homem. Às vezes o cristão tem essa ideia errada, que quando Cristo subiu aos céus depois da ressurreição, passou a primeira camada de nuvens, olhou para um lado e para o outro, não tinha ninguém olhando, Ele jogou fora o corpo, não é? E é espírito. Não, Cristo continua até hoje com o corpo da sua ressurreição. Ele é Deus homem eternamente, e nele, Deus homem, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso aqui já era um basta, um chega para lá, na ideia daqueles mestres que diziam que era impossível a encarnação e impossível a ressurreição, como vocês vão encontrar também nos dias de hoje. A resposta de Paulo para aquele pessoal é a suficiência de Cristo. O pleroma que eles ofereciam, ele habita divinamente no corpo, na pessoa de Cristo Jesus. Cristo é a expressão plena e máxima da divindade. Ou seja, essa é uma das passagens que falam claramente da divindade de Jesus Cristo. Ele não era um homem comum, ele não era uma pessoa boa, mas nele habitava Deus em toda a sua plenitude. E essa era a resposta número 1 para a proposta gnóstica. Segundo, verso 10, início do verso 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Porque essa era uma das ofertas desse movimento. Eles ofereciam perfeição. Do tipo assim, não basta você ter fé em Jesus Cristo, você tem que ter esse conhecimento, essa gnose para você chegar até Deus, para você ser perfeito. Paulo diz, não. Também nele vocês já estão aperfeiçoados. Aperfeiçoados aqui não significa sem pecado ou sem defeito, mas significa que o problema básico nosso ele já foi resolvido e que seu resultado está garantido. Nós já fomos perdoados por Deus, já fomos justificados dos nossos pecados, fomos recebidos por Deus como seus filhos, recebemos o Espírito Santo, fomos selados com o Santo Espírito da promessa, estamos unidos a Jesus Cristo nessa nova aliança que Ele tem conosco pelo seu sangue, ou seja, nós já estamos aperfeiçoados. O que podia ser feito para a nossa redenção já foi feito. Nós não precisamos seguir essas ideologias ou sutilezas do raciocínio que esse pessoal está apresentando aí como sendo o caminho da perfeição. Porque em Cristo, se você está em Cristo, você já está aperfeiçoado. Não há nada mais a ser feito. Na verdade, não há nada mais que possa ser feito. Uma vez que você está em Cristo Jesus, nele você já é perfeito diante de Deus. Já é perfeito. Nada se pode acrescentar à obra completa de Jesus.